boa tarde. Nós estamos na página 90 aí, né? Desse livro aí do Homem Sapiens Neandertais. E vamos falar aqui na página 90, nós estamos na armadilha do luxo. A exceção da agricultura ocorreu de maneira muito gradativa ao longo de séculos e milênios. Um bando de homens sapiens coletando cogumelos e nozes e caçando cervos e coelhos não se instalou de súbito em um assentamento permanente, arando campos, colhendo trigo e carregando água do rio. A mudança aconteceu em etapas, por etapas, cada uma das quais envolvendo apenas uma pequena alteração na vida do cotidiano deles. O Homo sapiens chegou ao Oriente Médio há cerca de 70 mil anos. Durante os 50 mil anos seguintes, nossos ancestrais prosperaram na região sem se dedicar à agricultura. Os recursos naturais eram suficientes para sustentar sua população humana. Em períodos de fartura, as pessoas tinham mais filhos. Em períodos de escassez, tinham pouco menos de filhos. Os humanos, como muitos mamíferos, têm mecanismos genéticos e hormonais que ajudam a controlar a procriação. Em épocas boas, as fêmeas chegam à puberdade mais cedo e suas chances de engravidar são um pouco maiores. Em épocas ruins, a puberdade é tardia e a fertilidade diminui. A esses controles populacionais naturais somavam-se mecanismos culturais, bebês e crianças pequenas que se locomovem devagar e demandam muita atenção. Era um fardo para caçadores-coletores nômades. As pessoas tentavam ter filhos a cada 3 ou 4 anos. As mulheres faziam isso amamentando seus filhos o dia todo e por mais anos. A amamentação constante diminui significativamente as chances de engravidar. Não sei, não tenho certeza disso, hein? Outros métodos incluíam abstinência sexual, que é melhor, total ou parcial, apoiada talvez por tabus culturais, abortos e ocasionalmente infanticídio. Durante esses longos milênios, Durante esses longos milênios, as pessoas comiam grãos de trigo de vez em quando, mas estes eram parte secundária de sua dieta. Há cerca de 18 mil anos, a última era glacial deu lugar a um período de aquecimento global. Com o aumento das temperaturas, aumentaram também as chuvas. O novo clima era ideal para o trigo e outros cereais do Oriente Médio, que se multiplicaram e se espalharam. As pessoas começaram a comer mais trigo e, sem querer, favoreceram seu crescimento e difusão. Como era impossível comer grãos silvestres sem antes escolhê-los, moê-los e cozinhá-los, as pessoas que coletavam esses grãos os carregavam para seus acampamentos temporários para processá-los. Os grãos de trigo são pequenos e numerosos, e alguns deles, inevitavelmente, caíam a caminho do acampamento e se perdiam. E com o tempo, cada vez mais trigo cresceu perto dos acampamentos e dos caminhos preferidos pelos humanos. Ao promover queimadas em florestas e matagais, os humanos também ajudavam o trigo. O fogo limpava árvores e arbustos, permitindo que o trigo e outras gramíneas monopolizassem a luz do sol, a água e os nutrientes, onde o trigo se tornava particularmente abundante, e a carne de caça e outras fontes de alimento também eram abundantes. Os bandos humanos puderam, pouco a pouco, abandonar seu estilo de vida nômade e se assentar em acampamentos, onde se estabeleciam por uma estação inteira, ou mesmo em caráter permanente. No começo, talvez eles acampassem por 4 semanas durante a colheita. Na geração seguinte, com a multiplicação e o alastramento do trigo, o acampamento da colheita talvez durasse assim uns 5 semanas, depois 6 semanas, até que se tornou um assentamento permanente. Evidências de tais acampamentos foram encontrados em todo o Oriente Médio, sobretudo no Levante, onde a cultura natufiana floresceu 12.500 a.C. a 9.500 a.C. Os
Natufianos eram caçadores-coletores que subsistiam à base de dezenas de espécies silvestres, mas viviam em assentamentos permanentes e dedicavam grande parte do seu tempo à coleta intensiva e ao processamento de cereais silvestres. Eles construíam casas e coleiros e celeiros, coleiros não, gente, coleiro aqui é passarinho, né? Celeiros de pedra e armazenavam grãos para épocas de necessidade. Inventavam novas ferramentas, como foices de pedra para colher o trigo silvestres e pilões de pedra para moer o trigo. No período que se seguiu a 9500 a.C., os descendentes dos natufianos, natufianos, continuaram a coletar e processar cereais, mas também começaram a cultivá-los de formas cada vez mais elaboradas. Ao coletar grãos silvestres, eles tomavam cuidado de reservar parte da colheita para semear os campos na estação seguinte. Descobriram que poderiam obter resultados muito melhores semeando os grãos em camadas mais profundas no solo do que espalhando-se de maneira aleatória pela superfície. Então, começaram a capinar e a arar. Aos poucos, também começaram a arrancar as ervas daninhas dos campos para protegê-los como parasitas e regá-los e fertilizá-los. À medida que dedicavam mais esforços ao cultivo de cereais, havia menos tempo para coletar e caçar espécies silvestres. Os caçadores-coletores se tornaram agricultores. Não houve uma única etapa separando as mulheres que coletavam trigo silvestre das que cultivavam trigo domesticado. Por isso, é difícil dizer exatamente quando aconteceu a transição decisiva para a agricultura. Mas em 8500 a.C., o Oriente Médio estava repleto de assentamentos permanentes, como Jericó, cujos habitantes passavam a maior parte do tempo cultivando algumas espécies domesticadas. Com a mudança para assentamentos permanentes e aumento na oferta de alimentos, com a mudança para assentamentos permanentes e o aumento na oferta de alimentos, a população começou a crescer, a abandonar o estilo de vida nômade. As mulheres puderam ter um filho por ano. Os bebês eram desmamados em uma idade mais precoce. Podiam ser alimentados com mingaus e papinhas. As mãos extras eram extremamente necessárias nos campos, mas as bocas extras logo acabaram com o excedente de alimento, e ainda mais campos precisaram ser cultivados. Quando as pessoas começaram a viver em assentamentos infestados de doença, à medida que as crianças passaram a se alimentar mais de cereais e menos do leite materno, e cada uma até teve de dividir seu mingau com mais e mais irmãos, a mortalidade infantil disparou. Na maioria das sociedades agrícolas, pelo menos em uma a cada 3 crianças morriam antes de chegar aos 20 anos de idade, mas o aumento ao número de nascimentos ainda superava o aumento do número de mortos. Os humanos continuavam tendo mais e mais filhos. Com o tempo, a barganha do trigo se tornou cada vez mais onerosa. As crianças morriam aos montes e os adultos comiam pão com suor da fronte. Em média, o indivíduo no Jericó de 8500 a.C. tinha uma vida mais difícil do que o indivíduo de Jericó de 9500 a.C. ou 13000 a.C. Mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. Cada geração continuou a viver com a geração anterior, como a geração anterior, realizando apenas pequenas melhorias aqui e ali no modo como as coisas eram feitas. Paradoxalmente, uma série de melhorias, cada uma delas quais concebia para tornar a vida mais fácil, sobrecarregaram ainda mais esses agricultores. Porque as pessoas eles cometeram um erro de cálculo tão fatídico, gente. Ele está perguntando aqui, por que as pessoas cometeram um erro de cálculo tão fatídico? Pela mesma razão pela qual as pessoas cometeram erros de cálculo ao longo de toda a história, as pessoas foram incapazes de compreender todas as consequências de suas decisões. Sempre que decidiram fazer um pouco de trabalho extra, por exemplo, capinar os campos, em vez de espalhar sementes na superfície, pensava assim: vamos precisar trabalhar mais, mas a colheita será tão abundante, não precisaremos mais nos preocupar com anos magros. Nossos filhos jamais dormirão com fome. Fazia sentido. Se trabalhassem mais, teriam uma vida melhor. Esse era o plano.
A primeira parte do plano correu bem. As pessoas de fato trabalharam mais, mas não previam que o número de crianças aumentaria, o que significava que o trigo extra teria de ser partilhado entre mais filhos. Os primeiros agricultores também não perceberam que alimentar crianças com mais mingau e menos leite materno debilitaria seu sistema imunológico e que os assentamentos permanentes seriam incubadoras para doenças infecciosas. Eles não previam que, ao se tornar mais dependentes de uma única fonte de alimento, estavam, na verdade, expondo-se ainda mais às desolações da seca. Os agricultores também não previam que, em anos bons, seus celeiros abarrotados atrairiam ladrões e inimigos, e os que levaria a construir muros e a ficar de guarda. Então, por que os humanos não abandonaram a agricultura quando o plano saiu pela cultura? Em parte, porque demorou gerações até que pequenas mudanças se acumulassem e transformassem a sociedade. E a essa altura, ninguém se lembrava de que algum dia vivera de modo diferente. Em parte, porque o crescimento populacional não deixou outra alternativa aos humanos. A primeira parte do plano correu bem. As pessoas de fato trabalharam mais, mas não previam que o número de crianças aumentaria, o que significava que o trigo extra teria de ser partilhado entre mais filhos. Os primeiros agricultores também não perceberam que alimentar crianças com mais mingau e menos leite materno debilitaria seu sistema imunológico e que os assentamentos permanentes seriam incubadoras para doenças infecciosas. Eles não previram que, ao se tornar mais dependentes de uma única fonte de alimento, estavam, na verdade, expondo-se ainda mais às desolações da seca. Os agricultores também não previam que, em anos bons, seus celeiros abarrotados atrairiam ladrões e inimigos e que os levaria a construir muros e a ficar de guarda. Então, por que os humanos não abandonaram a agricultura quando o plano saiu pela culatra? Em parte, porque demorou gerações até que pequenas mudanças se acumulassem e transformassem a sociedade. E, a essa altura, ninguém se lembrava de que algum dia vivera de modo diferente, e em parte porque o crescimento populacional não deixou outra alternativa aos humanos, senão a adoção do arado aumentou a população de vilarejo de 100 para 110 pessoas que teriam se voluntariado para passar fome, enquanto as demais poderiam voltar aos bons velhos tempos. Não havia volta. A armadilha foi acionada. A busca de uma vida mais fácil resultou em muitas dificuldades, e não pela última vez acontece conosco hoje. Quantos jovens universitários, recém-formados, aceitam empregos exigentes em empresas importantes, prometendo que darão duro para ganhar dinheiro que lhes permitirá se aposentarem e irem atrás de seus verdadeiros interesses quando chegarem aos 35 anos de idade? Mas, quando chegam aos 35 anos de idade, eles têm grandes hipotecas para quitar, filhos para educar, casas em zonas residenciais que necessitam pelo menos de 2 carros por família, e uma sensação de que a vida não vale a pena sem um bom vinho e férias caras no exterior. O que espera que façam? Voltem a arrancar raízes? Não. Eles redobraram seus esforços e continuam se escravizando. Eu concordo com ele. Uma das poucas leis férreas da história é que os luxos tendem a se tornar necessidade e a gerar novas obrigações. Uma vez que as pessoas se acostumam a um certo luxo, elas o dão como garantido. Passam a contar com aquele luxo, acabam por chegar a um ponto em que não podem viver mais sem aquele luxo. Tomemos outro exemplo familiar de nosso tempo. Nas últimas décadas, inventamos inúmeros instrumentos que supostamente economizam tempo e tornam a vida mais fácil. Lavadoras de roupas, lavadora de louças, aspiradores de pó, telefones, aparelhos celulares, computadores, e-mails. Antes, dava muito trabalho escrever uma carta, endereçar, selar o envelope, levar esse envelope até o correio, levava-se dias ou semanas, até meses, para obter uma resposta. Hoje em dia, eu posso escrever um e-mail às pressas, enviá-lo para o outro lado do mundo e, se meu destinatário estiver online, vai receber uma resposta 1 minuto depois. Eu economizei todo aquele trabalho e tempo.
Mas eu tenho uma vida mais tranquila economizando tudo isso? Será que eu tenho? Será que você tem? Será que nós temos? Infelizmente, não. Antes, as pessoas só escreviam cartas quando tinham algo importante para relatar, em vez de escrever a primeira coisa que lhes vinha à cabeça. Consideravam cuidadosamente o que queriam dizer e como expressá-lo. Esperavam receber uma resposta igualmente atenciosa. A maioria das pessoas escrevia e recebia não mais de um punhado de cartas por mês e raramente se sentia compelida a responder de imediato. Hoje eu recebo dezenas de e-mails todos os dias, todos de pessoas que esperam uma resposta imediata. Pensamos que estávamos economizando tempo. Em vez disso, colocamos a roda da vida para girar a 10 vezes sua velocidade anterior e tornamos nossos dias mais ansiosos e mais agitados. Aqui e ali, uma ludista avesso aos avanços tecnológicos se recusa a abrir uma conta de e-mail, assim como há milhares de anos. Alguns bandos de humanos se recusaram a adotar a agricultura e assim escaparam da armadilha do luxo. Mas a revolução agrícola não precisava de adesão de todo e qualquer bando em determinada região. Quando um bando se instalava e começava a cultivar a terra, fosse no Oriente Médio ou na América Central, já não se podia resistir à agricultura. Como como esta criava as condições para um rápido crescimento demográfico, os agricultores quase sempre superavam os caçadores-coletores por estar em maior número. Os caçadores-coletores podiam ir embora, abandonando seus terrenos de caça para os campos e pastos, ou pegar o arado eles mesmos. De um jeito ou de outro, o estilo de vida antigo estava condenado. A história da armadilha do luxo traz uma lição muito importante. A busca da humanidade por uma vida mais fácil desencadeou forças imensas e mudança que transformaram o mundo de uma maneira que ninguém havia imaginado ou desejado. Ninguém planejou a revolução agrícola ou quis que os humanos dependessem do cultivo de cereais, uma série de decisões triviais que quase sempre tinha por objeto alimentar algumas bocas e obter um pouco de segurança, que teve o efeito cumulativo de forçar os antigos caçadores-coletores a passarem seus dias carregando baldes de água sob um sol abrasador. Intervenção divina. Intervenção divina. O cenário acima descrito explica a revolução agrícola como um erro de cálculo. É muito plausível. A história é repleta de erros de cálculo muito mais grosseiros. Mas há outra possibilidade. E se não foi a busca por uma vida mais fácil o que provocou a transformação? E se os sapiens tinham outras aspirações e estavam conscientemente dispostos a tornar sua vida mais difícil a fim de alcançá-las? Os cientistas normalmente procuram atribuir os desdobramentos históricos a fatores econômicos e demográficos objetivos. Isso casa melhor com seus métodos matemáticos e racionais. No caso da história moderna, os acadêmicos não podem evitar levar em consideração fatores não materiais como ideologia e cultura. As evidências escritas os obrigam a isso. Temos documentos, temos cartas, temos memórias suficientes para provar que a Segunda Guerra Mundial não foi causada por escassez de alimentos ou pressões demográficas, mas não teremos documentos da cultura natufiana. E sendo assim, ao lidar com períodos antigos, a escola materialista reina absoluta. É difícil provar que os povos pré-letrados fossem motivados por fé e não por necessidade econômica. Mas em alguns casos raros, temos a sorte de encontrar pistas reveladoras. Em 1995, os arqueólogos começaram a escavar um sítio no sudeste da Turquia chamado Göbekli, no extrato mais antigo. Eles não descobriram nenhum indício de assentamento, ou casas ou atividades cotidianas. No entanto, encontraram estruturas monumentais sustentadas por pilares e decoradas com gravuras espetaculares. Cada pilar de pedra pesava até 7 toneladas e chegava a 5 metros de altura. Em uma pedreira nas proximidades, encontraram um pilar semi-esculpido pesando 50 toneladas.
Ao todo, descobriram mais de 10 estruturas monumentais, a maior delas com quase 30 metros de largura. Os arqueólogos estão familiarizados com estruturas monumentais desse tipo encontradas em sítios em todo o mundo. O exemplo mais conhecido é de Stonehenge, na Inglaterra. Não sei se é assim que fala. Stonehenge, na Inglaterra. Mas ao estudarem Göbekli Tepe, descobriram um fato incrível. Stonehenge data de 2500 a.C. e foi construída por uma sociedade agrícola desenvolvida. As estruturas em Göbekli Tepe datam da cerca de 9500 a.C. e todas as evidências disponíveis indicam que foram construídas por caçadores-coletores. No início, a comunidade arqueológica considerou difícil acreditar nessas descobertas, mas uma análise após outra confirmou a data precoce das estruturas e a sociedade pré-agrícola daqueles que a construíram. As habilidades dos antigos caçadores-coletores e a complexidade de suas culturas parecem ser muito mais impressionantes do que suspeitávamos, porque uma sociedade de caçadores-coletores construir essa estrutura, gente, olha como que eu tô toda descabelada. Elas não tinham nenhuma finalidade utilitária evidente. Não eram abatedouros de manutes, nem lugares para se abrigar da chuva. Não eram abatedouros de mamutes, nem lugares de se abrigar da chuva ou se esconder de leões. Isso nos deixa com a teoria de que foram construídas para algum propósito cultural misterioso que os cientistas têm dificuldade de decifrar. Qualquer que tenha sido esse propósito, os caçadores-coletores consideravam que valia todo o esforço e tempo dedicados. A única maneira de construir Göbekli Tepe era que milhares de caçadores-coletores, pertencentes a diferentes tribos e bandos, cooperassem por um longo período. Apenas um sistema ideológico ou religioso sofisticado poderia sustentar tais esforços. Göbekli Tepe. Deixa eu ver isso aqui, gente. Aqui tá escrito assim, ó. Göbekli Tepe, que é um monte com barriga, um monte com umbigo em turco. É o topo de uma colina onde foi encontrado um santuário, no ponto mais alto de um encadeamento montanhoso que forma a porção mais a sudeste dos Montes Tauro, aproximadamente 15 quilômetros a nordeste da Urfa, no sudeste da Turquia. O sítio arqueológico, que está sendo escavado por arqueólogos alemães e turcos, foi construído por caçadores-coletores no 10º milênio a.C., antes do advento da sedentarização. Junto com o sítio de Nevali, revolucionou o conhecimento neolítico e as teorias sobre o início da civilização. O Göbekli Tepe possui 15 metros de altura por 300 de diâmetro e inclui 2 complexos que se acredita serem de natureza social ou ritual que datam do 10º ao 8º milênio a.C. Durante a primeira fase, pertencente ao Neolítico pré-cerâmica, a PPNA, foram erguidos círculos de enormes pilares de pedra em forma de T. Os megalitos, conhecidos mais antigos do mundo. Devido à forma das casas, tentar interpretar-se se eram casas ou templos, porque os 2 pilares centrais de todas as estruturas encontradas estão virados para o oeste, que nessas culturas do crescente fértil representa o renascer. Aqui, ó, deixa eu ver, aqui, ó, tá vendo? A Göbekli Tepe guardava mais um segredo sensacional. Por muitos anos, os geneticistas vinham buscando as origens do trigo domesticado. As descobertas recentes indicam que pelo menos uma variante domesticada, o trigo Encon, se originou nas colinas de Karacadag, a cerca de 30 quilômetros de Göbekli Tepe. Isso dificilmente é uma coincidência. É provável que o Centro Cultural de Göbekli Tepe esteja, de alguma forma, conectado à domesticação inicial do trigo pela humanidade e da humanidade pelo trigo, para alimentar as pessoas que construíram e usaram as estruturas monumentais
eram necessárias quantidades particularmente grandes de alimento. Pode ser que os caçadores-coletores tenham passado da coleta do trigo silvestre para o cultivo intensivo de trigo, não para aumentar a oferta normal de alimento, mas para sustentar a construção e a manutenção de um templo. No cenário convencional, primeiro os pioneiros fundavam um vilarejo e quando este prosperava, o vilarejo prosperava, construíam um templo no meio, mas Göbekli Tepe indica que o templo pode ter sido construído primeiro e que mais tarde um vilarejo cresceu à volta do templo. Vítimas da Revolução, página 97. A barganha faustiana entre humanos e grãos não foi o único pacto feito por nossa espécie. Descobriu-se outro pacto com relação ao destino de animais como ovelhas, cabras, porcos e galinhas. Os bandos nômades que caçavam ovelhas selvagens, pouco a pouco alteravam a composição dos rebanhos capturados. Esse processo provavelmente teve início com a caça seletiva. Os humanos aprenderam que era vantajoso para eles caçar apenas carneiros adultos e ovelhas velhas ou doentes. Eles poupavam as fêmeas férteis e os cordeiros jovens para proteger a vitalidade do rebanho ao longo do prazo. O segundo passo talvez tenha sido defender ativamente o rebanho de predadores, afastando leões, lobos e bandos humanos rivais. Depois, o bando talvez tenha encurralado o rebanho e um desfiladeiro para controlá-lo e defendê-lo melhor. As pessoas começaram a fazer uma seleção mais cuidadosa das ovelhas para adaptá-las às necessidades humanas. Os carneiros mais agressivos, aqueles que mostravam mais resistência ao controle humano eram abatidos primeiro, como também as fêmeas mais curiosas e mais magras. Os pastores não gostam de ovelhas cuja curiosidade as leva para longe do rebanho. A cada geração, as ovelhas se tornaram mais gordas, mais submissas e menos curiosas. Voilá Mary tinha um carneirinho e a todo lugar que ela ia, ele ia também. Outra possibilidade é que os caçadores capturassem e adotassem um cordeiro, engordando esse cordeiro durante os meses de fartura e abatendo-o em época de escassez. Em algum momento, eles começaram a manter um número maior de tais cordeiros. Alguns deles chegavam à puberdade e começavam a procriar. Os mais agressivos e rebeldes eram abatidos primeiro. Os mais submissos e atraentes tinham a chance de viver mais tempo e procriar. O resultado foi um rebanho de ovelhas domesticadas e submissas. Tais animais domesticados, ovelhas, galinhas, jumentos e outros forneciam comida como carne, leite, ovos, matérias-primas, pele, lã e força muscular. O transporte, o arado, a moenda e outras tarefas até então realizadas por força humana foram progressivamente executados depois por animais. Na maioria das sociedades agrícolas, as pessoas priorizavam o cultivo de espécies vegetais. Criar animais era uma atividade secundária. Mas um novo tipo de sociedade também apareceu em alguns lugares, tendo por base primordialmente a exploração de animais, tribos de pastores. À medida que os humanos se espalharam pelo mundo, os animais domesticados também o fizeram. Há dezenas de milhares de anos, não mais de alguns milhões de ovelhas, vacas, cabras, javalis e galinhas viviam em nichos seletos na África e na Ásia. Hoje o mundo tem cerca de 1 bilhão de ovelhas, 1 bilhão de porcos, mais de 1 bilhão de cabeças de gado e mais de 25 bilhões de galinhas. E eles estão pelo mundo todo. As galinhas domesticadas são as aves mais disseminadas até hoje. Depois do Homo sapiens, o gado, o porco e a ovelha são, nessa ordem, os grandes mamíferos mais difundidos no mundo. De uma perspectiva estritamente evolutiva, que mede o sucesso de uma espécie pelo número de cópias de DNA. A revolução agrícola foi uma grande vantagem para galinhas, para as vacas, para os porcos e para as ovelhas. Infelizmente, a perspectiva evolutiva é um parâmetro de sucesso relativo. Julga tudo segundo a critério de sobrevivência e reprodução, sem considerar o sofrimento e a felicidade individuais.
As galinhas e as vacas domesticadas podem ser uma história de sucesso evolutivo, mas também estão entre as criaturas mais miseráveis que já existiam. A domesticação de animais se baseou em uma série de práticas brutais, que só se tornaram cada vez mais cruéis com o passar dos séculos. A expectativa de vida natural de galinhas selvagens é de 7 a 12 anos e de bovinos é de 20 a 25 anos. Na natureza, a maioria das galinhas e das vacas morria muito antes disso, mas ainda tinha uma boa chance de viver por um número respeitável de anos. Já a grande maioria das galinhas e vacas domesticadas é abatida com algumas semanas ou no máximo alguns meses de vida, porque essa sempre foi a idade ideal para abatê-las de de vida, uma perspectiva econômica, quer dizer. Porque continuar, gente, alimentando um galo por 3 anos, se ele já chegou a seu peso máximo depois de 3 meses? Galinhas chocadeiras, vacas leiteiras e animais de carga às vezes têm a chance de viver por muito mais tempo. Mas o preço é a sujeição a um estilo de vida completamente alheio às suas necessidades e desejos. É razoável supor, por exemplo, que os bois preferem passar seus dias vagando por pradarias abertas na companhia de outros bois e vacas do que puxando carroças e arados sobre o jugo de um primata com chicote. A fim de transformar bois, cavalos, jumentos e camelos em animais de carga obedientes, seus instintos naturais e laços sociais tiveram de ser destruídos. Sua agressão e sexualidade, contidas em sua liberdade de movimento restringida, e os criadores desenvolveram técnicas como trancar animais em jaulas e trancar os animais em currais, contê-los com rédeas e arreios, treiná-los com chicotes e aguilhadas e mutilá-los. O processo de domesticar quase sempre envolve a castração dos machos. Isso restringe sua agressividade e permite que os humanos controlem seletivamente a procriação do rebanho. Em muitas sociedades na Nova Guiné, a riqueza de uma pessoa é tradicionalmente determinada pelo número de porcos que ela possui. Para garantir que os porcos não fujam, os criadores no norte da Nova Guiné cortam um pedaço do focinho do porco, que isso causa uma dor intensa sempre que o porco tenta cheirar. Como os porcos não conseguem encontrar comida ou mesmo se orientar no espaço sem cheirar, essa mutilação os torna completamente dependentes de seus proprietários humanos. Em outra região da Nova Guiné, é costume arrancar os olhos dos porcos, para que eles não possam nem mesmo ver para onde estão indo. Que coisa horrível. Página 100. A indústria de laticínios tem suas próprias maneiras de forçar os animais a fazerem a sua vontade, ser submissos. Vacas, cabras e ovelhas produzem leite só depois de parir, não partir, é parir. Bezerros, cabritos e cordeiros, e apenas enquanto seus filhotes mamam. Para ter uma oferta contínua de leite animal, um fazendeiro precisa ter bezerros, cabritos ou cordeiros para amamentar, mas deve impedi-los de monopolizar o leite. Um método comum ao longo da história foi simplesmente abater os filhotes logo após o nascimento, extrair todo o leite da mãe e então fazer que ela fique prenha novamente. Essa é ainda, e até hoje é isso, gente. Essa é ainda hoje uma técnica muito usual. Em várias fazendas de laticínios modernos, uma vaca leiteira vive cerca de 5 anos antes de ser abatida. Durante esses 5 anos, ela está prenha constantemente e é fertilizada. Entre 60 e 120 dias depois de parir, a fim de preservar a máxima produção de leite, seus bezerros são separados dela logo após o nascimento. As fêmeas são criadas para se tornar a próxima geração das vacas leiteiras, ao passo que os machos são entregues aos cuidados da indústria da carne. Outro método é manter os bezerros e os cabritos perto da mãe, mas evitar, por meio de vários estratagemas, que eles suguem muito leite. A maneira mais simples de fazer isso é permitir que o filhote comece a mamar, mas afastá-lo assim que o leite começa a fluir. Esse método geralmente encontra resistência do filhote e da mãe. Algumas tribos de pastores costumavam matar o filhote, comer sua carne e empalhá-lo depois.
O filhote empalhado era então presenteado à mãe para que sua presença encorajasse a produção de leite. A tribo dos Nueres, no Sudão, chegava ao ponto de espalhar a urina da mãe nos animais empalhados, para que tivesse um odor vivo e familiar. Outra técnica dos Nueres era atar uma coroa de espinhos ao redor da boca do bezerro, para que ele furasse a mãe e fizesse com que a mãe resistisse à amamentação. Cruzes. Os tuaregues, povo criador de camelos no deserto do Saara, costumavam perfurar ou cortar partes do focinho e do lábio superior de filhotes de camelo para tornar a alimentação dolorosa, evitando assim que consumisse muito leite. Nem todas as sociedades agrícolas foram tão cruéis com seus animais. A vida de alguns animais domesticados podia ser muito boa. Ovelhas criadas para lã, cachorros e gatos de estimação, cavalos de guerra e cavalos de corrida muitas vezes desfrutavam de condições confortáveis. O imperador romano, Calígula, supostamente planejou nomear seu cavalo favorito, Incitatus, ao posto de cônsul. Pastores e agricultores ao longo da história mostraram afeição por seus animais e cuidaram muito bem de seus animais, assim como muitos senhores sentiram afeição e preocupação por seus escravos. Não foi nenhum acaso reis e profetas se apresentarem como pastores e compararem o modo como eles e seus deuses cuidavam de seu povo com o cuidado de um pastor com seu rebanho. Mas do ponto de vista do rebanho, a não do pastor, é difícil evitar a impressão de que para a grande maioria dos animais domesticados, a revolução agrícola foi uma catástrofe terrível. Seu sucesso evolutivo não significa nada. Um raro rinoceronte selvagem à beira da extinção provavelmente é mais feliz do que um boi que passa sua breve vida dentro de uma jaula minúscula, alimentado para produzir carnes suculentas. O rinoceronte não é menos contente por estar nos últimos de sua espécie. O sucesso numérico da espécie bovina é pouco consolo para o sofrimento que o indivíduo padece. Essa discrepância entre sucesso evolutivo e sofrimento individual é talvez a lição mais importante que podemos tirar da Revolução Agrícola. Quando estudamos a história de plantas como trigo e milho, talvez a perspectiva puramente evolutiva faça sentido, mas no caso de animais como bois, como ovelhas e sapiens, cada um com um mundo complexo de sensações e emoções, temos de considerar em que medida o sucesso evolutivo se traduz em experiência individual. Eu também concordo. Nos capítulos seguintes, veremos mais uma vez como um aumento drástico no poder coletivo e o visível sucesso de nossa espécie andaram de mãos dadas com muito sofrimento individual. Nós paramos aqui na página 104, Construindo Pirâmides, e até a próxima!